TST, por meio de uma decisão recente em recurso de revista, decidiu invalidar um acordo de compensação de jornada feito por norma coletiva, convenção coletiva de trabalho, de uma auxiliar de frigorífico. Esse é o assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. Por que essa decisão do TST? Porque invalidar uma norma coletiva se atualmente se prevalece o ajustado, o negociado sobre o legislado. O TST teve o entendimento de que, primeiro, existe uma tese fixada pelo STF, tema 1046. Aliado a isso, o artigo 60 da CLT, quando ele trata da atividade em ambiente insalubre, o que ele determina? Pode haver prorrogação por meio de norma coletiva em trabalho em ambiente insalubre, desde que exista autorização do órgão competente. Nesse caso, não havia. Então, com base nesses dois no tema e também no artigo 60, com base nesses artigos de lei no tema, o TST decidiu por invalidar o acordo de compensação de jornada e determinar o pagamento de todas as horas extraordinárias desta profissional. O que foi decisivo nessa situação foi a não autorização, não havia autorização do órgão competente para existir validade na negociação coletiva. O artigo 60, ele é taxativo, não pode haver prorrogação de jornada, exceto se houver a autorização do órgão competente. Então, havendo necessidade de prorrogação e compensação de jornada, é obrigatório que o órgão competente autorize. Isso porque o órgão competente ele deve ir até o ambiente de trabalho e se assegurar que aquela prorrogação, aquela compensação em ambiente insalubre, ou seja, de certo modo nocivo à saúde, não vai prejudicar a saúde do trabalhador, mesmo havendo a prorrogação. Exceção é só para a jornada 12 por 36. Houve essa reversão por meio do recurso de revista, isto porque o juízo de primeira instância desse processo, que é de 2013, ele havia determinado a invalidação da norma coletiva e o pagamento das horas extraordinárias. Porém, por meio de recurso ordinário, o TRT da 4ª Região entendeu por validar outra norma da Constituição Federal, que trata da validação das normas coletivas do negociado. Além disso, da autorização de prorrogação de jornada. O TRT, se apegando a esses artigos de lei da Constituição Federal, decidiu por validar a norma coletiva, reformando a decisão do juízo de primeira instância. Porém, quando este recurso subiu para o TST e o TST verificou a existência do tema, ou seja, o objeto do recurso, havia ligação com o tema julgado pelo STF. Quando verificou se tratar do mesmo objeto, do mesmo cerne ali da questão, o TST ainda buscou norma constitucional e o próprio artigo da CLT. O que seria decisivo nesse caso? A autorização do órgão competente, autorização do Ministério do Trabalho. Neste sentido, se houver necessidade de trabalho em ambiente insalubre e ao mesmo tempo prorrogação da jornada de trabalho, seja por meio de compensação de banco de horas, norma coletiva ou qualquer outro entendimento do empregador, é obrigatório, além da norma coletiva, daquela negociação entre sindicatos, que exista a aprovação do Ministério do Trabalho, do órgão competente para autorizar, porque esse órgão competente autorizando cumpre integralmente a exigência do artigo 60 da CLT. E com isso, inexiste possibilidade de invalidação, exceto se não cumprir os requisitos da norma coletiva. Então, existem as formas de se validar o ato necessário para o cumprimento de toda atividade laboral, porém, deve se apegar aos requisitos legais. A lei traz a determinação, a lei traz os requisitos,
Basta cumprir integralmente os requisitos, nesse caso, lembrando, faltou a autorização do órgão competente para que exista validação e impossibilite ou pelo menos reduza os riscos de um passivo futuro. Era isso que tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.